Vamos incendiá-lo. Em um vídeo anterior do Veritasium, vimos como Hans Goldschmidt descobriu que o óxido de metal, como a ferrugem, pode reagir com pó de alumínio, gerando metal líquido puro. Essas reações são chamadas de reações de termita. Hahaha, Sim. Isso é loucura. Inicialmente, o termita encontrou aplicações limitadas, reparando maquinário pesado em locais remotos. Seu uso muito mais comum, aquele onde é amplamente empregado hoje, precisou de um pouco mais de convencimento. Há um som que todos associam com ferrovias. Esse é o som das rodas do trem passando pela junção entre um trilho e o próximo. No início das ferrovias, as siderúrgicas fabricavam trilhos com aproximadamente 12 metros de extensão. Então, em campo, eles eram parafusados juntos usando placas de junção. Isso criaria pequenas lacunas entre as peças do trilho e causaria esse tipo de som característico. É tatac, tatac, certo? E todos que cantam ferrovia cantam esse tatac, 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 tatac. Mesmo que não ouçamos mais isso. Mas ainda imaginamos isso porque era tão característico para o som de andar de trem. O trilho flexionaria, fazendo o trem balançar e rolar. E também aumentaria o desgaste nas rodas e criaria vibrações nos trilhos, então eles exigiam manutenção frequente. Então, você pode esperar que, após a invenção do termita, as ferrovias estariam animadas para soldar seus trilhos juntos com metal líquido. Mas não foi esse o caso. Eles nunca teriam a ideia de soldá-los. Se ele tivesse ido a um gerente de ferrovia e dissesse: "Eu sou o Dr. Hans Goldschmidt. Tenho um processo pelo qual posso soldar seus polegares juntos." Para esses gerentes de ferrovia, isso teria soado mais útil do que o que ele realmente propôs, que era soldar seus trilhos. As lacunas entre os trilhos eram essenciais, pois as ferrovias ficam expostas aos elementos durante todo o ano. Então eles encolhem quando ficam frios no inverno e se expandem no calor do verão. Um aumento de 40 graus Celsius faria um trilho de 12 metros crescer 6 milímetros. Sem lacunas no trilho, as pessoas esperavam que quilômetros de ferrovia se expandissem e se deformassem, levando ao pior resultado possível. Descarrilamentos de trem. Portanto, sugerir conectar todos os trilhos juntos seria uma péssima ideia. Isso, seria uma péssima ideia. Quanto maior o trilho, maior a lacuna e o problema. Alguém disse que pode fazer um trilho infinito, certo? Isso só gera um problema sem fim. Os primeiros realmente dispostos a discutir isso foram os trilhos de bonde. Trilhos de bonde estão embutidos nas ruas das cidades. O trilho do bonde é bem menor, então as forças são muito menores. Então, os trilhos de bonde foram os primeiros que se interessaram em como podemos nos livrar desse tatac-tatac. É meio irritante, sabe, no meio da rua. Essa foi basicamente a primeira tentativa, e eu acho que em Essen e depois em outras cidades. Neste vídeo, tive a chance de soldar 2 trilhos usando termita. E vou levar você através dos 8 passos do processo. Primeiro, vou mostrar como eu fiz. Cara, isso é difícil. Vamos comparar isso com como os profissionais fazem. Todos os experimentos foram realizados sob supervisão profissional com as devidas precauções de segurança. Ok, estamos aqui no campo alemão e esta noite eles vão soldar este trilho. Eles farão cerca de 150 soldas hoje à noite. Ao soldar trilhos, é importante fazê-lo na temperatura neutra do trilho para evitar problemas. Essa é uma temperatura pré-definida na qual o trilho não deve ter nenhum estresse. E é a temperatura pela qual aquele pedaço de trilho que você está soldando deve ter 0 tensão. Quando a temperatura cai, ocorre tensão negativa, e quando sobe, ocorre tensão positiva. E como estávamos filmando na Alemanha no verão, eles soldam à noite depois que o trilho esfriou. Quando os trilhos são colocados, eles se tocam inicialmente. O primeiro passo na soldagem é criar um espaço para despejar o aço termita líquido. Então, você tem que cortar cerca de 2,5 cm do final de um trilho. Isso pode ser feito com uma serra circular.
Vamos fazer isso. Cortando uma trilha. No campo, eles cortam a lacuna com um maçarico. Certo? Preciso de um pequeno descanso. Ah, isso é realmente exaustivo. O próximo passo é alinhar o trilho para que a solda faça uma conexão perfeita. Ambos os trilhos devem ser inclinados de leve para cima em direção à lacuna. Isso ocorre porque, quando o aço termita líquido é despejado, ele se contrai à medida que esfria, o que cria uma força de tração para dentro. Mas essa força vai variar de um lugar para outro. Como há mais metal no topo, há mais força puxando o trilho juntos lá. Por isso, os trilhos são angulados para cima para que após a contração do aço líquido, eles fiquem retos perfeitamente planos. Agora você pega uma das cunhas e coloca um pouco debaixo do trilho. De lado seria um pouco melhor, sim, está bom? Ok, o mesmo vale para o outro lado. Nós vamos verificar se não há lacuna no momento. Precisamos de 2.4 a 3.6 aqui. Acerte, mas agora este trilho está muito mais alto do que este e queremos ter ambos na mesma altura, o que significa que agora temos que acertar esta cunha. Fazemos isso até obtermos a altura correta. Ok, parei. Além do alinhamento vertical, os trilhos também precisam ser alinhados horizontalmente. Há uma grande lacuna entre a borda reta e os trilhos. Há uma lacuna ali. E nós precisamos de mais um pico deste lado. Sim. É um processo frustrante, pois alinhar horizontalmente desajusta o alinhamento vertical e vice-versa. Tenho sorte de ter tido ajuda ou teria ficado aqui por horas. Ao terminarmos, conferimos novamente o alinhamento na cabeça e no pé do trilho. E fizemos uma descoberta aterrorizante. Nosso trilho está torcido. Mesmo que ambos os trilhos estivessem alinhados no topo, um trilho estava ligeiramente torcido em relação ao outro, o que você pode ver por não estar alinhado no pé. A tolerância máxima permitida é de 2 milímetros. Sim, aqui temos mais de 2 milímetros, então temos que desentortar o trilho. Isso, claro, desalinhou a vertical e a horizontal, então tivemos que fazer tudo de novo. Estamos perto? Um pouco mais. Mas no campo, os caras alinham o trilho tão rapidamente e facilmente. Realmente é uma arte. Agora podemos ajustar o dispositivo de fixação? Isso vai segurar o molde de sapatos e tocha de pré-aquecimento no lugar. A tocha de pré-aquecimento ficará aqui e manteremos os moldes no lugar com seus braços aqui. O próximo passo é alinhar o queimador. É crucial alinhar bem a tocha para aquecer os dois lados do trilho de forma igual. Eu acho que parece bom, mas talvez um pouco para aquele lado, então poderia ir só um toque. Existe um molde e o plug para você. Em seguida, colocaremos os moldes dentro do molde de sapato, os fixaremos nas braçadeiras e alinharemos ambos os lados. É essencial tornar a vedação à prova d'água, porque o aço líquido é tão líquido quanto a água, mas quase 8 vezes mais denso. Se não estiver devidamente selado, o aço vazaria. Parece bastante bom. Eu espero que sim. Surpreendentemente, nos saímos muito bem na primeira tentativa, apesar das dificuldades para alinhar os trilhos. Alinhar os trilhos foi uma das partes mais difíceis no começo. É loucura. Então isso é areia, como areia de praia. Não, tem uma quantidade maior de argila dentro. Mantém no lugar e sela. Vou começar a selar este lado. Pode começar a selar deste lado. Começo a selar com a mão e vou compactá-lo com este dispositivo de amortecimento. E para garantir que nenhum do metal líquido possa vazar, nós colocamos areia adicional por todos os lados para que não haja absolutamente nenhuma lacuna. Então é hora de um dos passos mais cruciais, pré-aquecer o trilho. Coloque-o, aperte o parafuso e então abra a válvula.
Também preparamos uma demonstração atrás do vidro para vermos o processo de soldagem, incluindo o pré-aquecimento. O pré-aquecimento é essencial por algumas razões. Primeiro, ele se livra de qualquer umidade e outros voláteis no molde que criariam bolhas quando o aço derretido é despejado. Além disso, ele deixa as extremidades do trilho bem quentes, o que é essencial, pois a taxa de transferência de calor depende da diferença de temperatura entre dois materiais. Se despejássemos aço líquido entre dois trilhos à temperatura ambiente, o aço líquido esfriaria rapidamente, e isso é um problema. Vamos aquecer duas peças de trilho e vamos resfriar uma muito rápido na água e a outra vamos resfriar na areia muito lentamente. Apenas para mostrar como a dureza aumenta dependendo do tempo de resfriamento. E agora você tenta quebrá-lo. Isso é difícil de dobrar, na verdade. Sim, é difícil dobrar. Essa é a que estava na água, sim, e nós a resfriamos muito rápido. E é assim que se quebra, e agora você vê como a estrutura do aço mudou. Ele quebra muito facilmente. Isso é porque quando o aço esfria rapidamente, os átomos de carbono ficam presos na rede, criando uma microestrutura similar a agulhas. Isso forma um aço conhecido como martensita. A martensita é realmente dura, mas também frágil, já que a rede não consegue mais absorver energia sem fraturar. Agora podemos olhar o relógio. Temos 1 minuto e meio, até que tenhamos que removê-lo novamente. Entendido? O próximo passo é acender o termita, e é importante fazer isso logo após desligarmos o pré-aquecimento. 5, 4, 3, 2, 1. Então eu coloquei o plug no molde e depois o balde de termita em cima, e então eu o acendi. Ah, meu Deus, não. Ah, meu Deus. Uau. Então, a reação da termita está ocorrendo dentro, estamos formando aço líquido e também óxido de alumínio líquido. Todas essas demonstrações são incrivelmente difíceis de filmar porque serão muitas ordens de magnitude mais brilhantes do que a cena normal. Portanto, somente obter a exposição já é um grande desafio. Isso me lembra que a potência irradiada por algo termicamente é proporcional à temperatura elevada à quarta potência. Assim, pequenas elevações de temperatura geram grandes aumentos de potência. No vídeo anterior, mostramos através do vidro o que ocorreu no cadinho, a formação e separação do aço líquido e do óxido de alumínio líquido, e então o aço líquido descendo pelo fundo. Bem, aqui podemos ver esse aço líquido caindo no molde. Então, o aço líquido entra primeiro e vai até o fundo. Em seguida, a escória começa a sair. Mas como o óxido de alumínio tem uma densidade menor que o aço, ele simplesmente vai flutuar por cima e sair pelas laterais para as panelas de escória. Então, isso garante que não teremos nenhuma escória misturada com o aço líquido. Isso é incrível. Sim. Isso é simplesmente espetacular. Uau, isso é corajoso. E agora nós esperamos.
Precisamos que o aço esfrie o suficiente para solidificar, mas não demais para não dificultar a remoção do excesso de aço e escória. Você precisa acertar o tempo. O que ele acha? Apenas me diga que não é mais líquido, eu acredito em você. 2 minutos se passaram, então vamos esperar mais 30 segundos. Depois que esse tempo passou, então é hora de basicamente limpar essa solda. Então podemos remover as panelas de escória e os moldes de sapato. Nós quebramos o topo deste molde. Estes moldes são de uso único e são destruídos durante o processo. Agora você coloca de lado. Passe isso pelo... As panelas de escória, está bom. Então, usamos uma tesoura de solda que pode criar até 20 toneladas de força para cortar o excesso de aço do topo da solda. Depois disso, martelamos as partes excedentes. Isso é divertido, na verdade eu gosto dessa etapa. Em seguida, lixe a solda para que fique no mesmo nível do trilho. Obviamente, você não quer obstáculos ou reentrâncias quando o trem passar, então essa etapa de lixamento é realmente importante. Então colocamos a máquina de lixar e lixamos até que reste no máximo 1 milímetro de material. E tentamos lixar apenas em cima da solda. Geralmente ocorre em 2 etapas. Primeiro ocorre uma moagem grossa, seguida de uma moagem mais fina. Nós só moemos a superfície superior. Não moemos a flanco de corrida. Você precisa abaixar o dispositivo de moagem e segurar tudo, o que torna ainda mais pesado do que a parte anterior. Isso é moagem bruta bem ali. Estou suando. É como um treino sério. Os caras no campo eram claramente melhores em deslizar no corrimão do que eu. Então eles seguiriam em frente, deixando para trás uma seção do trilho ainda brilhando de tão quente. Milhões de pessoas provavelmente assistirão a este vídeo. Qual é a probabilidade de eles terem passado por uma de suas soldas de termita? Eles irão. 100%? 100%. Em qualquer lugar do mundo? Sim, em qualquer lugar do mundo. Existem países onde não estamos como líder de mercado ou algo. Mas finalmente eles vão cavalgar acima de nossas soldas. Nós simplesmente vamos cortá-lo e então levá-lo para o laboratório de metalurgia. Isso é pesado. Essa é a minha primeira solda de termita. Cara, isso está quente. Isso é o que você fez ontem. Agora podemos colocar no ácido. O que o ácido faz com a superfície? O ácido ataca o aço. Mas porque a orientação dos cristais dentro do aço não é a mesma. O ácido não o ataca da mesma maneira em todos os lugares. E porque isso é diferente, você pode ver diferentes estruturas. Você pode ver algumas estruturas finas no trilho, na zona afetada pelo calor e na, digamos, zona de fusão. Posso tocá-lo? Sim, você realmente não consegue sentir. Base microscópica. Sim. Você não pode sentir. Interessante que você pode ver, mas não... É, sim. E é uma linha muito fina, quer dizer, você pode até ver as diferentes estruturas dos cristais. Na solda, você pode ver 3 zonas diferentes. O trilho normal possui grão horizontal em ambos os lados devido ao processo de laminação na siderúrgica. No meio está o aço termita. Você ainda pode ver um pouco de grão horizontal, mas aqui ele não vem do aço sendo laminado, já que isso acabou de solidificar a partir do líquido. Em vez disso, formou-se a partir da frente de solidificação, movendo-se dos lados para o centro. E quando os cristais de ambos os lados se encontram, cria poros microscópicos, resultando nesta linha mais escura no centro. Agora, a fronteira do aço termita não é nítida, e isso porque, quando o aço líquido é derramado, ele realmente derrete parte do trilho. Isso ajuda a formar uma ligação forte.
Uma boa solda seria suficiente com apenas uma camada de átomos fundida, mas estamos usando o processo em um canteiro de obras. E no canteiro de obras, nem tudo é tão bem manuseado como em um laboratório. A lacuna varia, então precisamos de algo robusto com funções em canteiros de obras. Na Alemanha, as regulamentações exigem a fusão de cerca de 3 milímetros de cada trilho. A zona final está entre o trilho normal e o aço termita. Este aço não derreteu, mas recebeu calor suficiente para que a estrutura cristalina mudasse, resultando em uma estrutura de grão menor. Isso é chamado de zona afetada pelo calor. Se você medir a dureza ao longo da solda, esta zona é a mais fraca, tanto em termos de dureza quanto de força necessária para deformar permanentemente o aço. Então, se uma solda se rompe, é quase sempre aqui. Essa linha poderia aparecer naquela macrogravura. Vê o que eu quero dizer? Essa é uma linha de fusão. Aqui não há vedação de trilho, afetada pelo calor. Então a estrutura é alterada pelo aquecimento e depois pela recristalização do aço. Então a questão é, qual a resistência de um trilho soldado? Bem, na Goldschmidt, eles realmente pegam seções de trilho que foram soldadas e as testam até a falha. A cada 200, basicamente, criamos uma solda de teste e a analisamos em termos de química, analisamos em termos de dureza e analisamos a flexão. Esta é a prensa de dobramento. Eles colocam isso aqui, certo? E então a força vem de cima e desce e quebra. E nós medimos a velocidade e também a força. Parece que está flexionando um pouco. Então estamos sobrecarregando essa solda, dobrando-a até que ela se rompa. Veja essa curva ir. Queremos determinar a força necessária para romper e o local exato da ruptura. 140 toneladas. Está ficando realmente desviado agora. Sim. 150 toneladas. Uau, isso foi legal. Eu estava apenas esperando uma pequena rachadura. Isso foi uma falha catastrófica. Mais de 150 toneladas. Acreditamos que a rachadura se propagou de baixo para cima, pois está sendo empurrada para baixo. Então isso está sob muita tensão. Sim. Então ele quebra sob tensão, rasga aqui embaixo deste jeito. E assim, ele não quebra no meio da solda. Você está dizendo que esta zona ao lado, que é um material de trilho anterior que foi aquecido na solda, é na verdade mais fraco? Sim. Anualmente, aproximadamente 2 milhões de soldas são feitas com termita, sendo que metade utiliza a termita de Goldschmidt. Agora, cada solda cria cerca de 2,5 centímetros de trilho. Então, no total, são 50 quilômetros de ferrovia criados todos os anos a partir de aço líquido. Você tem um processo muito exigente e precisa garantir que existam certas propriedades em relação à flexão, à tensão, à dureza. Esse é um processo que precisa ser replicado milhões de vezes por ano. Se os trilhos de trem são soldados continuamente ao redor do mundo, por que eles não se deformam no verão com o calor? Bem, isso é porque existe outra maneira de alterar o comprimento do trilho. Ok, imagine um pedaço de trilho. Se usarmos uma máquina poderosa para empurrá-lo de ambos os lados, ele irá encurtar um pouco. E se, por outro lado, puxarmos o trilho, ele irá alongar. Você pode usar o estresse mecânico para alterar o comprimento do trilho. A mudança fracionária no comprimento se denomina deformação. E se você traçar a relação entre estresse e deformação, descobrirá que ela tem uma relação linear, pelo menos com a deformação elástica. Contanto que as tensões aplicadas não sejam muito grandes, o trilho voltará ao seu comprimento original quando a tensão for removida. E isso é fundamental porque, enquanto fazemos isso, temos duas maneiras de alterar o comprimento, térmico e mecânico, e podemos usar um para compensar o outro. Quando o trilho quer expandir termicamente, podemos usar forças mecânicas para comprimi-lo. É para isso que os dormentes e o lastro servem. Os dormentes fixam o trilho e o lastro trava os dormentes no lugar. Então, à medida que a temperatura aumenta, o trilho não se alonga. Em vez disso, o estresse no trilho, o estresse compressivo, aumenta e o trilho apenas se expande para o topo e os lados que não estão restritos.
Também é interessante notar que as ferrovias normalmente usam a temperatura neutra mais alta possível, porque um trilho que encolhe demais no inverno e racha sob tensão é menos problemático do que um que se expande demais no verão e, portanto, se deforma. Também é mais fácil detectar um trilho rachado do que um deformado usando medidas de condutividade. Assim, a expansão e contração térmicas são compensadas pela tensão mecânica. É por isso que não precisamos de juntas de expansão nas ferrovias. Isso permite que os trens andem mais rápido com menos solavancos, vibrações e manutenção. Grady, do Practical Engineering, na verdade fez um vídeo inteiro sobre isso, e é excelente. Eu recomendaria. Até agora, vimos termita em condições normais. Uau! Condições habilmente ajustadas para proteger a termita de seu ambiente. No próximo episódio sobre termita, veremos o que acontece quando isso não ocorre. Aprenderemos a como trabalhar com termita nessas circunstâncias. Acredite, você não vai querer perder a parte 3. Minhas mãos estão tremendo. Inscreva-se para ser notificado quando o vídeo for lançado.